Minhoca, vamos mergulhar aqui nos destaques. Alguns jogadores já foram citados aí ao longo dos comentários, né? Mas queria te ouvir aí quem, obviamente, Mendonça aí como, acredito eu, né, aqui como destaque principal, 2 gols marcados. E quem acompanha ele aí nesse aspecto positivo aí do Ceará. Eu queria primeiramente, já falando, obviamente, o Mendonça é o melhor da partida, ele tem tido até hoje uma confiança a mais para finalizar. Algo que a gente falou aqui diversas vezes, né? Eu ainda acho que ele não é um grande finalizador, mas ele tem tido uma eficiência melhor, tem executado melhor as jogadas de ataque e de conclusão. A gente tem visto ele. Porque assim, não é tão fácil você olhar um jogador com a velocidade que ele tem e ainda conseguir ter um bom poder. Você vê muitos jogadores que são rápidos, habilidosos e com chute horroroso. E aí vamos só pegar um outro jogador do elenco, o Eric, por exemplo, é um jogador desse jeito, né? Muito rápido, habilidoso, mas para finalizar é um Deus nos acuda. E o Mendonça não, o Mendonça ele tá no momento em que ele tá com muita confiança, tá? É aquela coisa. A maneira como ele até disputa jogadas, a jogada do gol, por exemplo, é uma jogada que ele sabe que a bola pode escapar ali. Se a bola sobrar, aí basta ele correr, que ele ganha, e foi o que aconteceu, para fazer o gol ali, tá sabendo tirar muito bem do goleiro. Então, acho que, sem sombra de dúvida, é o melhor jogador, assim, que a gente já vem falando que há muito tempo da temporada, e é uma peça muito importante para o Ceará nesta recuperação da Série A. Muito importante mesmo. Claro que os outros jogadores também têm que ser importantes, não pode depender apenas de um atleta. A gente viu com o próprio Ceará, quando tinha aquela coisa da Vina dependência, quando perdia o Vina, parecia não ter outro jogador, mas é muito importante ter um jogador do nível de qualidade de futebol que está apresentando o Vina, por isso que novamente vai ser eleito o melhor da partida pelo lado do Ceará. O segundo que eu vou ficar, nossa, assim, foi uma partida tão segura do Ceará que eu vou ficar com o Messias na segunda colocação. Eu acho que ele foi muito bem defensivamente, muito regular, toda jogada que chegava, jogada limpa, sem exagero, sem nenhum tipo de, sabe, estabanado. Eu entendo porque tem alguns torcedores que não gostam do Messias. E aí, por exemplo, o escorregão que ele teve no último jogo, muita gente culpou ele. Eu não coloco a culpa. Tanto é que eu acho que ele foi fundamental para o Ceará não perder aquele jogo, porque ele tira um lance muito mais difícil do que, por exemplo, uma possível falha, como alguns alegaram lá naquele... Ainda bem que são isolados. Cara, eu teve um tweet sensacional que eu recebi falando do jogo contra da falha do Messias. Aí o cara colocou: não foi culpa do gramado. O Messias é um zagueiro fraco, medíocre. Isso, cara. Não, aí eu respondi assim, com toda a calma do mundo. Aí nessa coisa, cara, desculpa, me emocionei. Mas aí. Não, a maneira como ele tirou a bola lá contra o Curitiba, do Aleph Manga, ele dá 3 passos para trás, já imaginando que a bola pudesse ir no gol, e ele percebe que a bola vai alta, ele salta para tirar a bola. Não era fácil tirar aquela bola. Não é qualquer zagueiro que tiraria, só para deixar claro. Então o Messias... Ele tem uma grande limitação na saída de bola. Assim, a saída de bola deixa a torcida nervosa. Se ele soubesse sair jogando com os pés, como joga o Lacerda e o Marcos Vitor, ele estava no Real Madrid. Exatamente. Estaria nos principais clubes do Brasil. Agora, ele é um zagueiro muito regular, muito regular. Vai cometer falhas, como o Léo acabou de mencionar. Não é um zagueiro perfeito, mas tem um nível de assertividade muito alto e te passa uma segurança. Mesmo um companheiro, às vezes, como o Lacerda, às vezes ali dá uma cochilada, uma saída de bola errada, uma desatenção numa marcação, o Messias não. O Messias está sempre ali firme, bola aérea, bola por baixo, antecipação. É um zagueiro que eu considero muito regular. Para mim, ele vai nessa segunda colocação porque fez uma partida de Messias, assim, do que a gente conhece, o melhor do Messias. E na terceira colocação, poxa, tem tanta gente que poderia entrar nessa. Eu acho que eu vou ficar com o Nino, certo? Dessa vez. Eu acho que o Nino foi uma peça muito importante pelo lado direito, no apoio, porque dava esse equilíbrio, como eu estava dizendo, né? Porque quando o Vina precisava flutuar ali no meio de campo, né? E cair mais pela esquerda, centralizar, o Nino sempre dava essa opção para abrir o campo, ou seja, para deixar o América Mineiro ligado, porque ele sabe, assim, todo mundo conhece o Nino Paraíba, né? Sabe o quanto ele avança muito bem. Não acho que ele sofreu tanto defensivamente, eu acho que só teve ali umas 2 jogadas que teve um certo espaço, mas ele foi muito bem no apoio, construiu muitas jogadas, era um jogador de uma boa válvula, mas a gente poderia citar vários aqui, fazer várias menções.
Gostei até da partida do Peixoto, de segurar mais essa bola no ataque, apesar de não ter tido nenhuma chance muito concreta na partida. Mas eu acho que a movimentação dele também ajudou a gerar espaços para outros jogadores, né? O próprio Vina aparecer, o Richard, o próprio Richardson às vezes aparecer mais à frente. Então, me parece assim que esse time que o Ceará montou é o mais próximo daquilo que eu espero do time titular que o Dorival ainda possa desenhar. Léo, você citou alguns aí já, mas vamos elencá-los aí. Tá muito parecido com a do Minhoca aí. Melhor da partida, o Mendonça, é incontestável. O Mendonça hoje é o jogador mais importante do Ceará. Os números são absurdos, assim, os números são absurdos. Se o Mendonça tá fazendo esses números aí no Atlético Mineiro, no Flamengo, no Palmeiras, tava todo dia abrindo o Globo Esporte com a cara dele. Assim, são números absurdos, assim. Você ter 10 participações em gol em 10 jogos. Assim, são 6 partidas que o Ceará não perde na Série A, né? Mais de um mês sem perder na Série A. A última derrota foi 7 de maio para o Atlético Paranaense, um jogo que o Ceará poderia ter ganhado. Assim, poderia ter ganhado aquele jogo. Mas o Mendonça está sendo decisivo, está sendo importantíssimo. Eu acho que, inclusive, está tirando um pouco da pressão do Vina. Não está sendo tão decisivo, mas ele não está sendo tão decisivo por condições táticas mesmo, necessidade de contusão, dele mudar de posição e se adaptar. No jogo contra o Curitiba, eu acho que o Vina foi muito abaixo, mas já nesse jogo, eu acho que, como a gente até destacou aqui, essa questão com o Nino ali, com o Richardson, acho que o Vina, taticamente, hoje foi muito importante. Então, em segundo lugar, o Messias também, a mesma coisa que o Minhoca falou, assim, é o zagueiro mais regular do Ceará, é o melhor zagueiro do elenco. O Fabiano Souza foi o que me respondeu no meu Twitter, tá aqui no chat falando, eu me retratei depois. Não, e foi, na mesma hora a gente trocou ideia e virou um debate, assim, concordando. E aí teve gente também criticando o Lacerda. O Ceará precisa de mais um zagueiro, não dá para confiar no Lacerda. Eu falei assim, cara, o Ceará não consegue um zagueiro do nível do Lacerda por R$250 mil. Não consegue. Hoje no mercado por 250. Aí eu falei assim, você gosta do Sabino? Não, o Lacerda é melhor que o Sabino. Porra, o Sabino custa R$250 mil. Você acha que vai achar no mercado alguém? Porque o Lacerda tem uma faixa salarial muito abaixo, o jogador da base, mesmo com a renovação de salário, ele está naquele patamar salarial muito próximo do que o Arthur Cabral, antes de sair daqui, tinha de R$60 mil, R$70 mil. Se tem um jogador como o Lacerda, que facilmente pode ser titular na Série A, sem comprometer, você não se assusta. O Lacerda vem na Série A e não compromete. Mas eu queria colocar o Messias pela partida soberba que fez, mas eu acho que o Lacerda não ficou muito abaixo hoje. Eu acho que o Lacerda ficou muito próximo desse nível do Messias. Você percebe mais erro de projeção, de tempo de bola dele, porque ele é um jogador mais jovem, é um jogador ainda que não tem a experiência do Messias, apesar da diferença de idade não ser tão grande, né? O Messias também ser muito jovem, mas tem menos rodagem que o Messias em Série A também, um pouco menos, né? O Messias não teve tantos jogos pelo América Mineiro, mas é um jogador ainda em desenvolvimento, o jogador tem muito a crescer, assim, tem ainda mais 2, 3 anos para atingir sua maturidade. E em relação a zagueiro, o Ceará está muito tranquilo. Aí tem o Marcos Vitor aí, que já é realidade, assim, tanto que faz o time não pensar em contratar ninguém, né, para a zaga nessa janela. Tem o David Loyola, David Ricardo aí, que subiu também, que veio do Fluminense do Piauí. Tem um garoto aí que acabou de renovar contrato também, que é do Sub-20 também, o Jefferson, se eu não me engano, também, que o Dorival olhou o moleque e já se encantou. O Dorival tá encantado assim, com a base, tá trazendo muitos jogadores da base. Provavelmente a gente vai estar vendo aí a ascensão aí de 2 volantes, assim, 2 volantes do Ceará para o time principal. Então, simbolizando aí essa zaga que hoje trabalhou também, eu colocaria o Messias. Em terceiro, eu gostei também da partida do Nino, mas eu vou colocar o Vina por todo aquele destaque que eu trouxe da inteligência tática que ele trouxe para o jogo, da forma como ele controlou a bola. Era uma coisa que a gente destacava nos outros telecasts, que nos últimos 2 a gente destacou isso, que a falta que o Lima faz em prender a bola no ataque. Você jogando principalmente fora de casa, a bola precisa estar presa no ataque. Tanto para você estar muito próximo de construir uma jogada de ofensiva, como você está longe de tomar um contra-ataque. E o Lima é esse jogador que não perde a bola. Ele não perde a bola. Ele sofre a falta ou ele acha um passe. E eu acho que o Vina supriu bem essa figura do Lima, assim, hoje. Hoje ele prendeu a bola, ele distribuiu o jogo, ele achou espaço, ele soube dialogar ali com o Nino, com o Richardson. Ele deu no começo do jogo, quando ele percebeu que o Mendonça estava livre, tendo muita liberdade pelo lado, ele fez inversões de bolas assim muito longas e acertando assim umas 3 em sequência, que deixou o Mendonça em condição de ir para a linha de fundo.
O Vitor Luiz também fez umas invertidas. E, então, assim, queria colocar o Vina nesse terceiro lugar aí para simbolizar essa importância tática que ele teve no dia de hoje. Minhoca, e negativos? Quem não conseguiu se destacar ou não teve? Não tem. Pois é, cara. Sem Honestamente problemas. falando, eu não consigo ver um jogador abaixo. Não, você ter ali jogador, jogou ok, mas abaixo, a ponto de chamar a atenção, assim, é como a gente está dizendo, fala pontualmente, o Lacerda teve uma desatenção aqui, mas no geral não, o Vitor Luiz também, como disse o Léo, bem mais atento, né? Claro que também o contexto do jogo do Curitiba, no qual ele entrou, ele era para estar mais atento ao passe, né? Como uma jogada ali de um ataque que, se você perdesse a bola, poderia gerar, e foi o que aconteceu, gerou o gol, né? Foi, enfim, desatenção dele. Mas hoje eu não consegui ver mesmo. Acho que o Dorival também, todas as trocas manteve, o time todo estava concentrado. Eu acho que isso foi o mais importante. Um time entendendo o que estava acontecendo em campo, não se deixando levar por uma situação, perdendo a cabeça. Aliás, vamos lá, puxar, não é pódio negativo. O Vina teve um momento que ele entrou ali no entreveiro, entendeu? Às vezes o Vina fica buscando muito assim a confusão, sabe? Isso é ruim para ele, porque ele tem qualidade de futebol, sabe? Às vezes ele fica querendo pilhar demais o adversário e aí fica tomando cartão amarelo ou toma um amarelo por conta de reclamação de arbitragem. Eu acho que pela bola que ele joga, dá para fazer isso quando o jogo tá mais, sabe? E às vezes é se perder para um jogo que tá muito tranquilo. O jogo do Ceará tava muito tranquilo. E eu acho que também faltou um pouco mais ali de inteligência mesmo para entender que o jogo não ia se perder, né? E aí deixar o jogo assim se perder poderia gerar um risco desnecessário. Mas eu não consigo ver nenhum dos jogadores que estiveram em campo a ponto de ser criticado mesmo, assim, não. Esse jogou mal, vai ter que melhorar, ou fez uma partida, estava numa noite ruim. Eu acho que o time todo foi equilibrado. Foi ali no mínimo 6 para cima, entendeu? Não consegui Quem ver desequilibrou ninguém. foi muito bem, né? Isso, Os que desequilibraram foram para cima. Exatamente. Então, para mim, é uma coisa, não... é até um paradoxo, né? Assim, porque assim, o Ceará hoje soube se portar em campo como se estivesse em casa ganhando, né? Como não soube fazer contra o Curitiba. Hoje o Ceará ganhando fora de casa, ele soube se portar em campo ao ponto de deixar a partida segura. Né? E isso eu acredito que é muito reflexo do vestiário pós-empate contra o Curitiba, né? Que as informações que teve que foi um vestiário de muito incômodo. Diz que os jogadores saíram profundamente incomodados com aquele empate, assim. Diz que não foi aquela coisa de brigar, foi aquela coisa deles se incomodarem com aquilo ali ter acontecido. Diz que eles não se perdoaram, diz que os caras foram no vestiário assim, pô, bicho, que isso não pode acontecer, a concentração e tal e tal. E eu acho que essa foi o foco total hoje após o gol. De 1-0, o Ceará continuou jogando a bola no pé, girando, comandando o jogo, controlando o jogo. E eu acho que esse foco mental ele tem que ser reativado a cada jogo, porque resultados como o do Curitiba tendem a acontecer mais de uma vez. Assim, você tem um jogo na mão, perder, você levar uma virada em um jogo praticamente ganha, isso vai acontecer. Então, o foco mental ele tem que ser renovado a cada novo ciclo.